Ei, meu nome é Lucas. Tenho 27 anos. Até algumas semanas atrás, eu era só mais um cara no trem lotado das 6 da manhã. Aí, num dia de chuva, uma mulher elegante, bem mais velha que eu, adormeceu no meu ombro. E quando acordou, segurou meu braço com força e sussurrou: "Não solta ainda. Don't let go yet." Eu ainda consigo sentir o perfume amadeirado dela preenchendo aquele vagão. Algumas horas depois, descobri que ela era a esposa do meu novo chefe e diretora financeira da empresa onde eu tinha acabado de começar a trabalhar. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu sempre achei que o trem era só um meio de ir de um lugar para o outro. Um vagão lotado. Gente empurrando. Cheiro de café frio e roupa molhada de chuva. O barulho metálico das portas se fechando toda manhã às 6h15. Era só isso. Até o dia em que ela dormiu no meu ombro. Meu nome é Lucas. Na época dessa história, eu tinha 27 anos e morava com minha mãe num bairro simples da Grande São Paulo. Ela tinha um salão de cabeleireiro na garagem de casa. Eu acordava todo dia com cheiro de produto químico e som de secador ligado antes das 7 da manhã. Eu fazia bicos. Trabalhava em depósito, entregava currículo, tentava não pensar muito no futuro. Mas minha mãe, ela tinha aquele jeito de olhar para mim como se eu fosse capaz de coisas grandes. Como se o mundo estivesse só esperando eu dar o primeiro passo. Foi ela que me empurrou para fazer a inscrição naquela consultoria. Você é esperto, Lucas. Só precisa de uma chance. Então eu mandei o currículo. Fiz a prova online. E, para minha surpresa, me chamaram para a entrevista. Foi aí que tudo começou. Eu sempre pegava o mesmo trem. Linha 9, sentido centro, lotado como se o mundo inteiro quisesse chegar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tinha uma rotina. Entrava no segundo vagão, segurava a barra de metal perto da porta, desligava a cabeça e deixava o corpo balançar com o movimento. Foi nesse trem que eu comecei a notar ela. Não sei quando exatamente. Acho que faz umas 3, 4 semanas antes daquele dia. Ela entrava sempre na mesma estação, 2 pontos depois da minha. Mulher negra, na casa dos 40, sempre bem vestida, blazer estruturado, bolsa de couro, sapato de salto baixo, mas caro. Ela nunca olhava para ninguém. Entrava, pegava a barra, ficava em pé com o rosto virado para a janela. Mesmo quando o vagão estava vazio, ela não sentava. Só ficava ali, quieta, como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Eu reparava no perfume dela. Amadeirado, discreto. Daqueles que você só sente se estiver perto. Ela descia 3 estações antes de mim. Sempre na mesma. Nunca olhava para trás. Eu imaginava que tipo de vida ela levava. O apartamento devia ser grande. O marido devia ser importante. Os problemas dela deviam ser completamente diferentes dos meus. E eu achava que nunca ia saber. O dia da entrevista era uma quinta-feira. Choveu a noite toda. Acordei com o barulho da água batendo no telhado e pensei em desistir. Mas minha mãe já estava de pé, passando minha melhor camisa. Você vai, e vai bem. Peguei o trem mais cedo que o normal. O vagão estava ainda mais cheio por causa da chuva. Gente pingando água no chão. Guarda-chuvas molhados encostando nas pernas de todo mundo. Eu estava nervoso, suando frio, pensando nas perguntas que iam me fazer, nas respostas que eu tinha ensaiado em casa. Foi quando ela entrou. A mulher do blazer. Só que dessa vez ela estava diferente. O cabelo um pouco molhado. A bolsa segura com mais força. E os olhos... Tinha alguma coisa nos olhos dela. Cansaço. Muito cansaço. O trem deu um solavanco. Ela perdeu o equilíbrio. Acabou encostando em mim. Não foi de propósito. Eu sei que não foi. Ela até pediu desculpa baixinho, tentando se afastar. Mas o vagão estava tão cheio que não tinha para onde ir. E então... Ela relaxou. Não sei explicar direito. Foi como se o corpo dela tivesse desistido de lutar.
Ela encostou o ombro no meu, respirou fundo e fechou os olhos. Eu fiquei paralisado. Senti o peso da cabeça dela descendo devagar até encostar no meu ombro. O perfume amadeirado preenchendo o espaço entre a gente. A respiração dela ficando mais lenta, mais profunda. Ela tinha adormecido. De verdade. Ali, no meio de um trem lotado, com um desconhecido segurando a barra de metal e tentando não se mexer para não acordá-la. Eu não sabia o que fazer. Tinha gente olhando. Uma senhora franzindo a testa. Um cara de terno com um sorriso de canto de boca. Mas ela parecia em paz. Como se fosse a primeira vez em muito tempo que conseguia descansar. O trem freou brusco na estação dela. Ela acordou assustada. Os olhos arregalados. A mão indo direto pro meu braço, segurando com força. Por um segundo, a gente só ficou ali, olhando um pro outro. E então ela sussurrou, baixo, só pra mim ouvir. Não solta ainda. Don't let go yet. A voz dela era rouca, cansada, mas tinha alguma coisa ali. Uma urgência. Um pedido que ia além da barra de metal do trem. Eu não soltei. Segurei o braço dela até as portas começarem a apitar. Até ela soltar primeiro. Até ela se afastar, recompor a postura, pegar a bolsa e descer sem olhar para trás. As portas se fecharam. O trem seguiu. E eu fiquei ali, parado, ainda sentindo o calor do peso dela no meu ombro. A entrevista foi um borrão. Cheguei no prédio de vidro ainda pensando na mulher do trem. Subi pro 12º andar. Sentei numa sala de espera com cadeiras de couro e revistas que eu nunca ia ler. Quando me chamaram, tentei focar. Respondi as perguntas. Falei sobre minha experiência, que era pouca, sobre minha vontade de aprender, que era muita. O entrevistador era um cara de meia idade, de óculos, que falava rápido e anotava tudo. A rotina aqui é pesada. Muita pressão. Mas para quem aguenta, vale a pena. Salário bom? Benefícios? Plano de carreira. Eu só conseguia pensar que aquele salário mudaria tudo. Pagaria as contas, daria uma folga para minha mãe. Me tiraria daquela sensação de estar sempre correndo atrás. Saí de lá sem saber se tinha ido bem. Voltei pro trem. Dessa vez, ela não estava lá. 3 dias depois, o e-mail chegou. Parabéns, você foi aprovado. Minha mãe gritou, abraçou, fez bolo, eu fingi estar feliz, e estava. Mas tinha uma parte de mim que só conseguia pensar numa coisa. Será que eu ia ver ela de novo? O primeiro dia de trabalho foi numa segunda-feira. Peguei o trem mais cedo, meio que esperando encontrá-la. Mas o vagão estava cheio de gente diferente. Rostos novos, cheiros diferentes. Cheguei na empresa. Passei pela recepção. Recebi o crachá. Conheci Rafael, que ia ser meu colega de mesa, e Camila, que já sabia de todas as fofocas do escritório antes mesmo de eu sentar. Bem-vindo ao inferno, Rafael brincou, mas é um inferno bem pago. No fim da manhã, chamaram todos os novos funcionários para uma reunião. Vocês vão conhecer a diretoria. Entramos numa sala grande, toda de vidro. Dava para ver o escritório inteiro dali. Dava para ser visto também. Os diretores foram se apresentando um por um. Marketing, operações, RH. E então entraram os 2 últimos. Um homem branco, na casa dos 50, carismático, sorriso largo, terno impecável. Marcelo, CEO da empresa, prazer. E ao lado dele, ela, a mulher do trem, só que agora tinha um nome, Helena, diretora financeira e esposa do CEO. Eu não consegui respirar direito. Ela entrou na sala com a mesma postura de sempre, elegante, controlada. Mas quando o olhar dela passou por mim, parou. Só um segundo. Mas parou. E eu soube que ela tinha me reconhecido. Marcelo falou alguma coisa sobre trabalho em equipe, sobre excelência, sobre como a empresa era uma família. Eu não ouvi nada. Só conseguia olhar para a aliança brilhando na mão esquerda dela. Quando a reunião acabou, todo mundo aplaudiu.
Eu fiquei sentado, tentando processar. A mulher que tinha dormido no meu ombro, que tinha segurado meu braço, que tinha sussurrado, não solta ainda, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Era a esposa do meu chefe. Os primeiros dias foram estranhos. Eu tentava não pensar nela. Focava no trabalho. Aprendia as planilhas, fazia as tarefas que Rafael e Camila me passavam. Mas toda vez que ela aparecia no corredor, meu corpo ficava tenso. Ela nunca falava comigo. Nunca olhava diretamente. Era como se aquele momento no trem nunca tivesse acontecido. Até que, numa quarta-feira, ela passou pela minha mesa. Parou. Olhou para a tela do meu computador. Boa organização. Continue assim. A voz era profissional. Fria. Mas ela tinha parado. Tinha falado comigo. Tinha usado meu nome. Camila levantou a sobrancelha quando Helena se afastou. Ela reparou em você. Isso é bom ou ruim? Depende. Na sexta seguinte, cruzei com ela no trem de novo. Foi por acaso. Eu tinha saído mais cedo do trabalho. Ela entrou no vagão 2 estações depois, como sempre. Dessa vez o trem não estava tão cheio. A gente ficou em pé, em pontos diferentes do vagão. Mas eu sentia o peso do olhar dela. E ela devia sentir o meu. Quando o trem deu um solavanco, os corpos se aproximaram. Sem querer, sem planejar. Ela acabou ao meu lado. Pelo jeito a gente tem o mesmo caminho, não é? A voz dela era baixa, quase um sussurro. Eu só conseguia acenar com a cabeça. Descemos em estações diferentes. Como sempre. Mas alguma coisa tinha mudado. No trabalho, ela começou a me chamar para revisar coisas. Pequenas, planilhas, relatórios, sempre com uma desculpa profissional. Você tem um olhar atento. Preciso disso. Rafael começou a me zoar. Cara, a diretora tá de olho em você. Cuidado. Esse tipo de atenção pode ser boa. Ou pode te queimar. Eu sabia que ele estava certo. Mas não conseguia parar. Foi numa segunda à noite que tudo mudou. O escritório já estava quase vazio. A maioria tinha ido embora. Eu estava terminando um relatório quando Helena apareceu. Preciso que você revise umas planilhas comigo. Reunião importante amanhã. A gente foi para uma sala menor. Luz amarelada. Silêncio pesado. Começamos falando de números, de projeções, de coisas técnicas. Mas aos poucos a conversa saiu dos trilhos. Ela perguntou onde eu morava. Comentou que já tinha morado perto, que pegava trem todo dia quando era mais nova. Agora eu tenho motorista, mas às vezes eu escolho pegar o trem mesmo assim. Eu olhei para ela. Por quê? Ela girou a aliança no dedo. Não respondeu direito. Porque lá, ninguém me trata como esposa de Marcelo, ou como diretora. Sou só mais uma pessoa cansada tentando chegar em casa. A voz dela tremia. Só um pouco. Mas tremia. E então ela disse: aquele dia, quando eu dormi no seu ombro, foi a primeira vez em meses que eu consegui descansar de verdade. O silêncio encheu a sala. Eu não sabia o que dizer. A gente terminou as planilhas. Guardou os papéis. Descemos juntos no elevador. As portas de metal refletindo a imagem dos dois, lado a lado, sem ninguém mais ali para ver. Caminhamos até a estação. Ela não chamou o motorista. Pegamos o mesmo trem, vagão menos cheio. Ficamos em pé, um pouco afastados. O trem deu um solavanco. Ela quase caiu. Minha mão foi instintivamente para a cintura dela. Segurei. Por um segundo. Talvez 2. Senti o tecido caro do blazer. O calor do corpo dela. Algumas pessoas olharam. Eu soltei rápido. Ela se afastou. Mas antes de descer na estação dela, olhou para mim. Não disse nada. Não precisava. No dia seguinte, uma foto começou a circular nos grupos internos da empresa. Borrada. Tirada de longe. Dentro de um trem. Um homem segurando a cintura de uma mulher, bem vestida. Os rostos não apareciam direito. Mas as silhuetas eram perigosamente parecidas. Camila me mostrou. Olha isso. Tá todo mundo falando.
Algum funcionário se envolvendo com alguém casado. Que escândalo, né? Eu fingi não saber, mas meu estômago virou. Na reunião daquela tarde, Marcelo entrou irritado. Tem gente aqui confundindo a empresa com novela barata. Boatos ridículos, fotos de corredor, isso acaba agora. Ele olhou para a sala, para mim, para Helena. Ela não desviou o olhar, mas também não olhou para mim. Depois da reunião, cruzei com ela no corredor. Pela primeira vez desde que nos aproximamos, ela passou por mim como se eu fosse um completo estranho, sem um aceno, sem um olhar. Nada. Nos dias seguintes, Helena sumiu. Do trem, das conversas, das salas de reunião onde eu estava. Ela reorganizou a rotina, delegou tarefas, mandou recados por e-mail. Era como se aquela noite no escritório, aquele momento no trem, nunca tivessem acontecido. Rafael percebeu que eu estava estranho. Cara, seja lá o que você está pensando em fazer, não faz. Você é novo aqui, precisa desse emprego. Eu sabia que ele estava certo. Mudei meu horário no trem. Peguei um mais cedo. Rostos diferentes, cheiros diferentes. Mas toda manhã eu segurava aquela barra de metal e sentia falta do peso de alguém no meu ombro. Em casa, minha mãe notou. Você tá mais quieto. Aconteceu alguma coisa? Eu menti. Só cansaço do trampo novo. Ela me olhou do jeito que só mãe sabe olhar, como se visse através de mim. Mulher que some de repente é porque viu o perigo, Lucas. E se ela viu o perigo, é porque ele existe mesmo. Ela não sabia de nada, mas acertou em cheio. Eu tentei seguir em frente. Foquei no trabalho. Estudei à noite. Ajudei no salão da mãe no fim de semana. Até apaguei aquela foto borrada do celular. Tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido tudo um mal-entendido. Um exagero da minha cabeça. Mas então, numa reunião importante sobre um projeto novo, Marcelo falou meu nome. Lucas vai integrar a equipe. Preciso de gente jovem. Olhar fresco. Helena estava na sala. Ela não olhou para mim, mas falou. Concordo. Ele tem atenção aos detalhes. Vai agregar. Foi a primeira vez em semanas que ela disse alguma coisa sobre mim. E eu soube, naquele momento, que ela não tinha me esquecido. Só estava tentando me proteger. Ou se proteger. Talvez os dois. As semanas seguintes foram estranhas. Minha vida entrou numa espécie de piloto automático. Trabalho, trem, casa, salão da mãe, trabalho de novo. Eu tentava não pensar em Helena, mas toda vez que entrava naquele trem, meus olhos procuravam. Mulheres negras de blazer, perfume amadeirado, postura ereta. Nunca era ela. No escritório, Marcelo começou a me envolver mais em projetos importantes, reuniões estratégicas, conversas sobre futuro da empresa. Você tem potencial, Lucas. Gente de palavra é rara. Ele batia no meu ombro, sorria, confiava. E eu carregava um segredo que, se ele soubesse, me custaria tudo. Helena continuava mantendo distância. Profissional, impecável. Mas eu notava os sinais de cansaço. As olheiras um pouco mais fundas, o jeito como ela girava a aliança durante as reuniões. Ela estava cansada, e eu não podia fazer nada. Foi numa noite qualquer que minha mãe reclamou das costas. Tá doendo, mas não tenho tempo para frescura. O salão não para. Ela tinha 63 anos. Trabalhava desde os 15. Nunca tinha parado. E eu estava ali, no meu quarto pequeno, com um emprego que finalmente pagava as contas, mas com a cabeça em outro lugar. Me senti um idiota. 2 semanas se passaram assim. Trabalho, rotina, silêncio. Eu estava começando a acreditar que tinha sido só isso. Um momento, uma conexão breve, nada mais. Até que numa madrugada, meu celular vibrou. 2 da manhã. Eu acordei confuso. Peguei o celular no escuro. Número desconhecido. Uma foto. O banco vazio do trem. A barra de metal em destaque. A luz amarelada do vagão. E uma mensagem logo embaixo. Mesma linha. Último vagão. Amanhã.
Se ainda lembrar de como é segurar alguém sem julgar. Meu coração disparou. Reli a mensagem 3 vezes. 4. 5. Era ela. Tinha que ser. Passei o resto da madrugada acordado, rolando na cama, pensando. Podia ser uma armadilha. Podia ser alguém que descobriu tudo. Podia ser Helena me testando. Ou podia ser o que parecia ser. Um convite. Quando o sol nasceu, eu estava exausto. Tomei banho, me vesti. Olhei para o espelho e vi as olheiras. Você tá bem? Minha mãe perguntou na cozinha. Dormi mal. Não era mentira. O dia no trabalho foi longo. Reunião sobre o projeto novo. Marcelo me elogiando na frente de todo mundo. Gente de foco, é isso que eu valorizo. Camila me cutucou depois. Você tá subindo rápido. Cuidado para não queimar. Eu mal ouvi. Minha cabeça estava no último vagão, na mensagem, no perfume amadeirado, em Helena. Quando o expediente acabou, desci pro térreo com o coração na garganta. Caminhei até a estação. Entrei na plataforma. Esperei o trem chegar. As portas se abriram. Eu podia entrar em qualquer vagão. Fazer de conta que não tinha visto a mensagem. Voltar para casa, seguir minha vida. Mas eu não fiz isso. Caminhei até o último vagão. Respirei fundo. E entrei. No primeiro olhar, não vi ninguém. O vagão estava menos cheio que os outros. Luz amarelada. Poucos passageiros. Silêncio pesado. Meu estômago afundou. Talvez ela não viesse. Talvez tivesse mudado de ideia. Talvez... E então eu senti. O perfume. Amadeirado. Discreto. Inconfundível. Virei a cabeça. Ela estava sentada, quase no fundo, com um livro no colo. A aliança girando no dedo. Helena. Nossos olhos se encontraram. Ela fez um gesto mínimo com a cabeça, indicando o lugar ao lado dela. Eu caminhei devagar. Cada passo pesando uma tonelada. Sentei. O trem começou a se mover. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Ela olhava para o livro. Eu olhava para a janela. Mas a gente estava ali, juntos, no último vagão. Eu não sabia se você ia vir, ela disse baixinho. A voz era a mesma, rouca, cansada, mas tinha algo diferente, uma vulnerabilidade que ela não mostrava no escritório. Também não sabia se eu ia. Ela sorriu. Só um pouco. Mas veio. Vim. O silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente, cheio de coisas não ditas. Ela fechou o livro. Eu sumia porque tive medo, daquela foto, dos boatos, do Marcelo. Pausa. Mas o que mais me assustou não foi isso. Eu olhei para ela. Foi o que eu senti, encostada em você, no trem, no escritório. Foi a primeira vez em anos que eu me senti... vista. A voz dela tremia. Não como diretora, não como esposa, como Helena. Eu não sabia o que dizer. Ela continuou. Meu casamento é... funcional. A gente trabalha junto, aparece junto. Mas não existe intimidade. Não existe conversa de verdade. Faz tanto tempo que eu nem lembro como é ser tocada com carinho. A aliança girou mais rápido no dedo. E então você apareceu, no trem, sem saber quem eu era, sem querer nada, só segurando. Ela olhou para mim. E eu não soube lidar com isso. O trem freou numa estação. Gente entrou, o vagão ficou mais cheio. Os corpos foram empurrados para perto, ombro com ombro. Ela não se afastou, nem eu. Conversamos baixo, sobre a vida, sobre escolhas. Ela falou do casamento como uma sociedade que deu certo profissionalmente, mas que se esvaziou de tudo o resto. A gente divide a empresa, a casa, a rotina, mas não dividimos mais nada que importe. Falou sobre a pressão de ser mulher negra em posição de poder. Sobre como isso a tornava ainda mais prisioneira da própria imagem. Eu não posso errar, não posso vacilar, não posso ser humana. Eu falei da minha vida, do salão da mãe, das contas, da sensação de ser sempre menos. Eu olhava para você e pensava, ela tem tudo, dinheiro, poder, respeito. Ela riu, sem alegria. Eu olhava para você e pensava,
Ele tem liberdade, escolhas, futuro. A gente ficou em silêncio. Dois mundos diferentes, procurando a mesma coisa. Quando o trem anunciou a estação dela, ela não se levantou na hora. Ficou mais alguns segundos, a cabeça levemente inclinada, quase encostando no meu ombro. Quase. E então ela se levantou. Tocou de leve no meu braço. Obrigada. Só isso. E saiu. Nos dias seguintes, a gente desenvolveu uma rotina silenciosa. Algumas noites, ela pegava o trem. Sempre o último vagão. Sempre sem avisar antes. A gente se encontrava, conversava baixo, ou só ficava ali, em silêncio. Nunca tinha nada explícito. Nenhum toque além do acidental. Nenhuma promessa. Só presença. Mas o risco crescia. Uma segunda, um colega meu quase entrou no mesmo vagão. Eu e Helena nos afastamos rápido. Fingimos não nos conhecer. Uma quinta, Camila comentou que tinha me visto no trem meio tarde. Mudou de horário? Às vezes fico até mais tarde no trabalho. Ela me olhou de um jeito estranho, como se soubesse de algo. No escritório, Marcelo começou a fazer comentários sobre Helena. Ela tá preferindo ir de trem, não sei por quê. A gente tem carro sobrando. Ele falava em tom de brincadeira. Mas tinha algo ali. Uma suspeita começando a germinar. Foi numa dessas noites que quase fomos pegos de verdade. Eu estava no vagão com Helena, conversando baixo, ombros próximos. Um colega do trabalho entrou no trem. 2 vagões à frente, mas ainda visível. Eu me afastei na hora. Fui para outra porta, longe dela. Trocamos um último olhar. E eu entendi. Aquilo não podia continuar. Helena voltou a sumir. Pegou o motorista na maioria dos dias. Aparecia pouco no escritório. Marcelo ficou mais atento. Perguntava sobre a agenda dela. Checava horários. Camila fofocava. Quem some assim é porque tem algo a esconder. Ela não sabia o quanto estava certa. Rafael me chamou para tomar café. Apareceu uma vaga em outra unidade, outra cidade. Salário melhor. Crescimento garantido. Ele me olhou sério. Acho que você devia considerar. Não disse o motivo, mas eu sabia. Ele tinha percebido alguma coisa e estava tentando me proteger. Em casa, contei para minha mãe sobre a vaga. Ela ficou em silêncio, lavando a louça, olhando pela janela. Você sempre quis crescer, ter oportunidade. Pausa. Mas também sei quando você está fugindo de alguma coisa. Ela me olhou. Só não foge da coisa errada, Lucas. Eu pensei em aceitar a transferência. Mudar de cidade, de linha de trem, de vida, esquecer Helena, esquecer aquele último vagão, esquecer o peso dela no meu ombro. Mas não conseguia. Numa noite peguei o trem mais tarde que o normal. O vagão estava quase vazio. Escolhi o último, por hábito. Ou por esperança. Sentei no banco onde ela tinha dormido pela primeira vez. Encostei a cabeça na barra fria. Fechei os olhos. E por um momento, tentei sentir de novo o peso dela ali. As portas se abriram numa estação. Eu nem olhei. Estava perdido nos pensamentos. Mas então, senti. O perfume amadeirado. Abri os olhos. Helena estava em pé, perto da porta, olhando ao redor, procurando. Nossos olhos se encontraram. Ela se aproximou devagar. Sentou ao meu lado. Não disse nada por alguns segundos. Só girou a aliança no dedo. Respirou fundo. E então encostou o ombro no meu. Desta vez, de propósito. Consciente. Escolhido. Eu tentei ficar longe. Ela sussurrou. Também tentei. Mas ela não terminou a frase. Não precisava. O trem seguiu. As estações passaram. A gente ficou ali, sentados lado a lado, sem tocar além do ombro, sem falar muito, só presentes. Helena deixou a cabeça pender um pouco mais, quase encostando de verdade, quase. Algumas viagens a gente não sabe onde vão dar, ela disse baixinho, mas sabe que não queria fazer sozinho. Eu olhei para ela. E agora? Ela sorriu. Triste, cansado. Agora,
A gente continua no trem e vê onde ele nos leva. Naquela manhã, no último vagão, eu entendi que às vezes o mais perigoso não é o que a gente faz. É o que a gente continua permitindo sentir em silêncio. Não houve beijo. Não houve promessa. Não houve final. Só dois estranhos que deixaram de ser estranhos. Numa cidade grande demais. Num trem lotado demais. Em vidas complicadas demais. Mas por alguns minutos, naquele último vagão, a gente era só dois humanos cansados, procurando um ombro para descansar. E talvez, só talvez, isso fosse o suficiente. Algumas viagens acabam na estação. Outras continuam dentro da gente.